Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo, que é esse espaço para a gente conversar sobre questões importantes ao avanço da igualdade de direitos e da conquista da cidadania. Dificuldade para se locomover nas ruas, para usar o transporte público, para estudar, para circular por um supermercado, por exemplo, para conseguir atendimento médico ou emprego. Esse é o cotidiano de boa parte dos cerca de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, que ainda têm que enfrentar diariamente preconceitos e estigmas. Na tentativa de reduzir essas barreiras e construir cidadania para essas pessoas, recentemente foi sancionado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. As diretrizes da nova legislação e as formas mais eficientes de colocá-las em prática é o debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de convidar Mariane Pinotti, secretária da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida do município de São Paulo, e Flávio Henrique de Souza, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Bem-vindos. Obrigada. Obrigado. O Estatuto da Pessoa com Deficiência tem mais de 100 artigos para, pelo menos do ponto de vista formal, assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades dessa parcela da população. Em linhas gerais, quais são as principais conquistas que ele traz? Flávio, eu vou começar com as damas. Mariane, bem-vinda. Quais são as conquistas ou quais são os acréscimos de direito que o Estatuto traz, se associando, né, a outras legislações que já estão previstas para as pessoas com deficiência? Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. E, na verdade, eu acho que a Lei Brasileira da Inclusão, o Estatuto, ele vem organizar, o arcabouço legislativo brasileiro, no que trata das questões da vida das pessoas com deficiência. É uma lei bastante completa, ampla, extensa, mas que estudou todas as legislações que existiam antes, e reescreveu essas legislações às vistas da Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que virou emenda constitucional em 2008 no Brasil. Signatário e então, deu nós status temos, constitucional. Exatamente. Nós temos essa grande vitória, esse enorme avanço que foi colocar a Convenção da ONU na nossa Constituição, e a Lei Brasileira da Inclusão vem para tornar essa convenção real na questão jurídica. E com alguns avanços que a gente pode discutir aí para frente, vamos ver o que o Flávio acha também. Eu tenho o meu ponto de vista, vamos ver o dele também. Flávio, como é que se avalia a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência? E também já pode adiantar aqui que você me contava, fez parte da delegação brasileira que teve em Genebra recentemente para fazer o primeiro balanço da participação do Brasil na Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, Convenção Mundial, perdão. Obrigado, quero agradecer ao Luiz, toda a sua equipe, cumprimentar aqui todos os ouvintes, a Mariane, que também foi conosco na delegação em Genebra, no monitoramento da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Olha, primeiro quero reafirmar a fala da Mariane, da nossa secretária lá de São Paulo, de que, de fato, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou seja, a LBI, Lei Brasileira da Inclusão, ela vem organizar melhor a legislação existente sobre os direitos da pessoa com deficiência e, mais do que isso, ela é um novo instrumento, um instrumento brasileiro, a partir da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, para que nós possamos cobrar mais efetivamente o cumprimento desses direitos de 45 milhões de brasileiros e brasileiras com algum tipo de deficiência. Então, é fundamental para que a gente, de fato, trabalhe melhor isso. E no decorrer aí nós vamos conversando. Agora, lembrando, Luiz, que é uma etapa conquistada pela sociedade brasileira e pelo Brasil, uma etapa fundamental, que é essa etapa de organizar essa legislação, organizar, ter um instrumento para medir, para acompanhar a implementação da política da pessoa com deficiência. Então, é um ganho. Essa é uma etapa. A outra etapa nós vamos discutir, Mariane? É isso aí. Que é a etapa da implementação, como é que se dará isso na prática. Então, esse compromisso
tem que ser dos poderes públicos, da sociedade como um todo, né? E dos conselhos de direito das pessoas com deficiência, como o Conselho Nacional, os conselhos estaduais, do Distrito Federal e os conselhos municipais. Flávio e Mariane, o que vocês destacariam do conteúdo dessa lei, então, que organiza um conjunto de outros dispositivos e que, portanto, é uma ferramenta que, de certa maneira, consolida, né, questões que estão dispersas? O que vocês destacariam do ponto de vista do avanço dos direitos e mesmo de dispositivos para fazer cumprir direitos? Mariane. Acho que eu gostaria de destacar um artigo que eu acho muito interessante, que trata sobre o direito das pessoas com deficiência intelectual, né, de casar, constituir família, ter filhos, né, que muitas vezes era ferido esse direito, na questão da tutela, na questão de proibição dessas pessoas de, enfim, constituir sua família. Eu acho que a Lei Brasileira da Inclusão vem traz um avanço nesse sentido, né, para que as pessoas com deficiência intelectual possam usufruir da própria vida, ter os seus direitos garantidos, né? Você lembra mais algum, Fábio, que tenha? Olha, temos, Mariane, Tem vários, outro artigo importante, Luiz e ouvintes, que é a criminalização da discriminação. Maravilhoso né? esse. Hoje, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou LBI, como quiserem chamar, né? Hoje é crime, sujeito à reclusão de 1 a 3 anos, a discriminação em relação às pessoas com deficiência. Então, eu acho que é um outro artigo que... E se quem discrimina é o tutor ou é o cuidador, ele ainda tem um acréscimo de 1/3 da pena, não é isso? Exatamente, né, Mariana? Você já pode chegar a 4 anos isso, de porque pena. Você imagine uma situação dessa, você dependendo daquela pessoa e aquela pessoa te tendo como refém, enfim, te maltratando. Né? Então, eu acho que esse é um avanço muito importante mesmo. O Estatuto, né, a Mariane coloca uma questão importante, não só os tutores, mas a sociedade como um todo, né, para a gente não personalizar. É lamentável dizer, mas ainda há, em pleno século XXI, pessoas com deficiência institucionalizada, há pessoas com deficiência ainda segregada, né? Então, o Estatuto, essa organização, essa assinatura da presidenta Dilma, né, com o quesito direito da pessoa com deficiência, é fundamental para que a gente direcione, de fato, né, uma política de cidadania, de igualdade de oportunidade. Então, a LBI vem trazer toda essa igualdade de oportunidade. Então, a assinatura da presidenta Dilma, claro que foi um movimento junto aos Conselhos de Direito, CONAD, os movimentos sociais, poderes públicos compromissados, como São Paulo, né, a secretária está aqui, de fato trazer esse segmento no campo dos direitos humanos. Né? Então, essa assinatura em 6 de julho da presidenta Dilma, eu acho que carimba a importância de entender de uma vez por todas que nós somos parte dessa sociedade e que a nossa questão é a questão de direitos humanos. Sem dúvida. Outra questão que eu acho importante e que vai se intensificar de uma forma importante com a LBI é a questão do conhecimento pelos juízes, pelos promotores que estão aí no Brasil inteiro, né, das leis que, enfim, as pessoas com deficiência têm direito. Porque como tinha convenção, leis espalhadas sem ter uma organização, muito do nosso sistema judiciário não conhecia as leis. E hoje em dia, com a LBI, com tudo organizado de uma nova maneira, vai ser muito mais fácil a formação, né, do judiciário também para nos apoiar, né, Fábio? Sim, tanto na questão da sociedade civil, como também nas instituições públicas. Né? Mariane, você tocou num ponto que eu queria aproveitar o teu gancho e aprofundar um pouquinho essa questão, que talvez para quem está nos assistindo, isso não seja muito claro, porque a gente fala em geral de pessoas com deficiência em sentido amplo. E, no entanto, há vários tipos de deficiência, tá certo? A gente fala das deficiências clássicas, né? Deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física, deficiência intelectual. E aí há também a deficiência múltipla e há as disfuncionalidades várias, né? Mobilidade reduzida, que aliás o nome acompanha no nome da secretaria. Enfim,
Daí, inclusive, a gente chega nesse número de 45 milhões de pessoas que se declaram deficientes, né? Não são 45 milhões das deficiências clássicas apenas. E pelo que eu entendo, há, digamos, níveis de avanço tecnológico, científico, de cuidado, né, na área da saúde, da educação, do bem-estar social, do desenvolvimento da cidade, da acessibilidade, enfim, diferentes, né, para as deficiências física, visual, auditiva e intelectual, que parece que é aquela onde a gente andou menos. Talvez por dificuldades específicas do ponto de vista cognitivo, da capacidade, enfim, de aprender, de ter autonomia, etc. Mas eu queria que vocês demarcassem um pouco o Estatuto, a Lei Brasileira de Inclusão, fala disso, mas antes que vocês respondam, eu quero aqui me penitenciar por um erro. Eu apresentei o Flávio, a Mariane e não apresentei a Ive, que está aqui, essa cadela linda, essa labradora linda, simpática, que está aqui conosco também na entrevista. É o cão-guia do Flávio. Né? Meu cão-guia, além da parceria, é um dos instrumentos de acessibilidade. Ela é um ser que propicia a autonomia da pessoa com deficiência visual, né? É a Ive, mas todos os cães-guias, né? Uhum. Então, e o Brasil agora já está... Sim, tem até política nacional, treinando, né, cão-guia. Temos aí a central de formação de formadores, né, no caso, treinadores de cão-guia, né? Uhum. No Brasil, através do Viver Sem Limite, né? Que é um plano nacional de política para a pessoa com deficiência. Né? Nós vamos falar dele mais no segundo bloco, do Viver Sem Limite, juntar com a questão do estatuto, mas queria, então, Mariane falasse dessas diferenças entre as deficiências. Eu acho que você colocou muito bem. Na verdade, o que eu acho que aconteceu com a questão da deficiência intelectual, né? Todas as deficiências que você colocou antes, ou seja, a deficiência física, né, mobilidade reduzida, né, a deficiência visual e auditiva, que são as deficiências que a gente chama de sensoriais, né, a deficiência múltipla, que às vezes vem deficiências associadas, né, e a deficiência intelectual. Para todas essas, exceto a deficiência intelectual, a gente vai avançando na acessibilidade através de tecnologia e orçamento. Né? Ou seja, a gente tendo o orçamento e podendo acessar tecnologias modernas, a gente vai diminuindo, né, as barreiras da vida do Flávio, por exemplo. O cão-guia, a internet, né, Flávio? Sim, o computador, voz, o computador, né, com recursos. Desenho universal, cidades acessíveis. Exatamente. Aparelho hotéis, de amplificação, né, sonora. Nos hotéis parece que tem... Depois explica pra gente, Flávio. Nos hotéis, quando a pessoa com deficiência visual entra no quarto, ela tem uma disposição universal ali das coisas para ela não se perder, né? A gente não tem muito isso no Brasil, né, Flávio? Parece. Ainda não, mas está se avançando, né? Vai se avançando. A deficiência intelectual, né, tudo isso fica obsoleto, no sentido de que a gente precisa romper aí a barreira da atitude, que é a barreira mais difícil de romper, né? Lógico, para todas as outras deficiências há preconceito, né? Mas você vai conseguindo romper barreiras com questões tecnológicas. Na deficiência intelectual, se a gente não rompe a barreira atitudinal de cara, né, essas pessoas têm muita dificuldade de se incluir, né, no trabalho, na escola, né, na sociedade em geral. Exige então, acho que uma mudança de cultura ainda mais radical do que para as outras deficiências. Do que para as outras deficiências, né? Na verdade, a questão cultural ela é 50% do avanço da inserção das pessoas com deficiência na sociedade. Se não for mais, hein, Flávio? Eu digo 50%, se não for mais, mas assim, se você pegar... Não precisaria a lei de cota para dar oportunidade de trabalho para as pessoas com deficiência se fosse uma coisa já transformada culturalmente. Né? Acreditar que a pessoa com deficiência tem potencial, né? Acreditar que é investimento. Então, acreditar que a pessoa com deficiência é uma pessoa tão capaz quanto qualquer outra. Desde que crie as condições. Claro. Então, na verdade, a deficiência não está nas pessoas, está no meio que ela vive. É isso, né? É isso mesmo. Quer dizer, uma pessoa com deficiência pode produzir, né, como uma pessoa sem deficiência. E a gente tem que partir desse princípio. Né? Na questão da deficiência intelectual, há diferenças nessa questão. A gente pode colocar, por exemplo, vantagens no ambiente de trabalho que são comprovadas hoje. Tem um estudo interessante do Instituto Alana, publicado ano passado, mostrando ali, estudaram uma série de empresas, mostrando que o ambiente de trabalho, onde eles inseriram pessoas com síndrome de Down,
lockdown, melhorou. As pessoas trabalham mais felizes, enfim, tem uma interação uma com a outra muito melhor, porque essa pessoa com deficiência intelectual traz isso para o ambiente e acabam produzindo mais por consequência de um ambiente melhor, né? Mas aí a gente tem que ter adaptações de cunho de quebra de preconceito. Basicamente isso, e é isso que a gente precisa construir na nossa sociedade. De disponibilidade. Exatamente, de mudar. Né? De abertura para a diferença, Exatamente. conviver com a diferença. Mas sobre a diferença eu quero continuar falando com vocês daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente já volta.